para vocês terem uma ideia, minha mãe acreditava tanto na minha morte que ela já pagava para mim um jazido no cemitério. E ela tinha uma esperança de que qualquer madrugada o telefone tocaria com a notícia: mataram sua filha. E ela esperava tanto por isso que ela diz que dormia ao lado do telefone, só aguardando essa notícia. Eu sou, de fato, improvável dos improváveis. Eu sou a única filha mulher da minha mãe. E uma mãe esperar a morte da própria filha, para vocês poderem entender o quanto ela não suportava mais aquela situação e ela queria dar um basta, um fim naquilo. E para ela e para todos da minha casa, a única forma de botar um ponto final na história era me vendo morta. Eu sou, de fato, improvável dos improváveis. Eu sou a única filha mulher da minha mãe. E uma mãe esperar a morte da própria filha, para vocês poderem entender o quanto ela não suportava mais aquela situação e ela queria dar um basta, um fim naquilo. E para ela e para todos da minha casa, a única forma de botar um ponto final na história era me vendo morta. A honra eu tenho de receber aqui no nosso Pod Cristão a missionária Luciene Viana. Missionária Luciene, seja muito, mas muito bem-vinda a este lugar, muito bem-vinda à Espanha, muito bem-vinda a Málaga, que é a minha casa há mais de 20 anos, e é uma alegria do Senhor, melhor, é um presente do Senhor tê-la aqui. Ah, que alegria, o prazer é todo meu, que honra poder estar aqui, quero louvar a Deus pela vida de tanta gente incrível que vai ver esse podcast, pela sua vida, um presente também, poder, como estávamos falando aqui sobre conexão, estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, do que o Senhor Deus tem feito, do que Ele fez, do que Ele tem feito, que tem edificado realmente vidas. E eu estou muito feliz de poder estar aqui. Nossa, Deus, que honra! Esse testemunho vai alcançar vocês em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, não importa onde, porque Deus vai encontrar você através desse testemunho. E, como diz um amigo meu, sem mais delonga, aqui está ela, missionária, fique à vontade para contar o seu testemunho. Bom, gente, como eu disse, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e poder falar o que eu vou falar agora, mais uma vez, é muito forte para mim. A minha história, ela, de fato, ela tem a mão de Deus, o dedo de Deus, a potente mão de Deus. Como disse Isaías, o Senhor Deus desnudou o seu santo braço, Isaías 52. Com o seu santo braço, ele me resgatou. Eu tenho uma história marcada por muitos erros, eu errei muito, ainda muito jovem, eu conheci as drogas muito cedo, mas eu já desenvolvia muitos problemas emocionais desde criança. Eu fui criada numa família desequilibrada, os meus tios se agrediam. Tudo começou já eu vendo as agressões dos meus pais. Eu era muito pequena, mas eu lembro de flashes, de lembranças que vêm. Eles quebravam tudo, eles se agrediam a ponto de destruir toda a casa. E eu vim dessa família. Depois meu pai abandonou a minha mãe e eu achei que haveria uma paz. Mas não, foi ali que a guerra realmente começou, porque eu vi os meus tios se agredindo. Eu vim de um lar de muita agressão física, além da psicológica, da verbal, era algo assustador. Então, logo com 12, 13 anos de idade, eu já estava envolvida com balada, com ravers, com drogas. E aos 14 anos de idade fui mãe, muito jovem, sem qualquer tipo de juízo, não tinha noção da vida, conheci as drogas de uma forma que eu ensinei às pessoas como usar, como vender, e aos 18 anos de idade eu estava presa. Eu dei um salto na história porque eu quero falar o que edifica. As coisas assim arrepiantes, assim, que não edifica, eu não conto, porque não faz bem. Nem para mim, nem para você que vai ouvir. Eu quero glorificar a Deus com a minha história. Mas só para você saber. Sou uma ex-presidiária, o lixo da sociedade, a vergonha da família. Eu sou a única filha mulher da minha mãe. E para vocês terem uma ideia, minha mãe acreditava tanto na minha morte que ela já pagava para mim um jazido no cemitério. E ela tinha uma esperança de que qualquer madrugada o telefone tocaria com a notícia: mataram sua filha. E ela esperava tanto por isso que ela diz que dormia ao lado do telefone, só aguardando essa notícia. Então, eu sou, de fato, improvável dos improváveis. Eu sou a única filha mulher da minha mãe.
E uma mãe esperar a morte da própria filha para vocês poderem entender o quanto ela não suportava mais aquela situação e ela queria dar um basta, um fim naquilo. E para ela e para todos da minha casa, a única forma de botar um ponto final na história era me vendo morta. Mas Jesus, incrivelmente, me resgatou. Eu tive alguns encontros com Jesus na minha caminhada. O meu primeiro encontro com Jesus, eu estava tendo overdose jogada na sarjeta de uma calçada. Depois que minha mãe disse que queria que eu morresse, porque era assim que nosso diálogo era assim, gritos, xingos, agressões, e ela me ofendia muito com palavras e eu retribuía. Ela dizia que me odiava e eu também dizia, e outras palavras horríveis. Nós nos agredíamos, mãe e filha, no meio da rua. Era horrível de ver. Minha família mora mais de 60 anos no mesmo lugar. E aquele dia ela disse por mais uma vez, depois de tantas e tantas vezes que ela já havia dito, tomara que você morra hoje, porque eu não aguento mais você. Mas ela disse isso assim, num desespero, querendo realmente que chegasse esse momento dela não ter mais que olhar para a minha face. E eu saí com uma pistola na cintura, drogas dentro da minha bota, usava um coturno, uma bota que vinha até o joelho, por debaixo da minha calça, que era a boca de sino. E eu falei para ela, do jeito que eu estou saindo, eu não vou voltar. Mas eu esperava que eu fosse voltar como ela esperava, morta, dentro de um caixão. Tanto é que eu usei muita droga, eu usei muita bebida alcoólica naquele dia, e eu estava tendo de novo uma outra overdose, e eu achei que eu fosse morrer, então eu entreguei o meu corpo à sarjeta daquela calçada, esperei que eu morresse ali, e eu já via a minha mãe me encontrando ali. Era essa a minha esperança. A dela era aquela e a minha, naquele momento, era aquela. Mas quem me encontrou naquela sarjeta não foi a minha mãe. Quem me encontrou ali foi Jesus. Glória a Deus. Jesus me encontrou ali numa situação deplorável. Deplorável. E me colocou dentro da igreja. Por que você diz que foi Jesus, Luciene? Porque ninguém jamais conseguiria me tirar daquele estado que eu estava e conseguiria me colocar assentada em um banco de uma igreja. Eu jamais entraria com as minhas pernas. Eu fui carregada. Eu fui conduzida por aquele lugar. E quando eu vi, o pastor tomou a palavra e toda a droga do meu corpo sumiu. Ela desapareceu. Glória a Deus. De uma forma que eu não tenho explicação. Quando eu vi, eu estava lúcida, olhando para o pastor pregando. E o pastor dizia, o bom pastor largou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. Mas vocês não têm noção. Porque essa palavra dele, ela foi tão profundo na minha alma, porque eu sabia quantas vezes Deus tinha me livrado da morte. As que eu sabia, né? Fora as que eu não sabia. Eu fui amarrada para morrer com outras. E nós recebemos muitos tiros e nenhuma bala pegou em mim. Mas as outras morreram. Nós fomos... o diabo armou para mim me matar várias vezes. Eu lembro de um episódio que eu fui para dentro de um hotel com mais uma amiga para consumir uma droga com uma determinada pessoa. E eu não sei, nós tivemos um desentendimento, que até hoje eu não sei qual foi o desentendimento, e eu decidi que eu não queria ficar. E ela disse, pode ir, eu vou ficar. E eu fui embora. No outro dia, quando eu cheguei, encontrar o corpo dela enforcado com um cinto dentro da banheira daquele hotel. Mais uma vez, Deus me livrou da morte. Eu vi muitas pessoas à minha volta morrer. Porque essa é a vida sem Jesus. A vida sem Jesus, ela não é só oca, ela não é só vazia. Ela não tem sentido, ela não tem prazer. É um buraco tão grande que você vai tentando preencher com tudo. Com droga, com bebida, com noites, com amizade, com pessoas, e nada preenche. Até dá uma satisfação muito rasa, momentânea e bem passageira. Porque no outro dia você acorda pior do que o estado que você estava antes. Então não compensa. Só que eu tentava preencher aquele vazio. E eu vi muitas pessoas à minha volta morrerem. Muitas pessoas morrerem. E Deus me livrou da morte inúmeras vezes. E naquele dia, com aquela palavra daquele pastor, o bom pastor largou as 99 e foi buscar a perdida, eu sabia. Eu sabia que eu era aquela ovelha. E ele tomou a palavra e disse, o seu pai te abandonou. Você tem esse vazio do abandono no seu coração. Sua mãe te odeia, porque ela não suporta ver a pessoa que você se tornou. Você não é essa pessoa, mas você se tornou.
E ele começou a ministrar para mim. Aquelas palavras foram tão profundas que quando eu vi, eu estava lá na frente do altar, entregue, rendida. E eu entreguei a minha vida a Jesus naquele dia. E eu saí de casa louca, drogada, desejando morrer. Queria satisfazer a vontade da minha mãe, porque ela não suportava mais e nem eu suportava mais aquela vida. Eu estava como um endemoniado de Gadara. Eu queria libertação, eu clamava, mas eu não tinha como. Eu era tomada por demônios. E quando eu falo que eu era tomada de demônios, vocês não têm noção do que eu fazia. Eu era tomada por demônios. A raiva, o ódio que eu sentia e o que eu fazia para poder saciar minha raiva, o meu ódio, não era normal, não era de uma pessoa em estado mental consciente. Era algo que se apoderava realmente de mim. Então eu queria morrer. E eu, de fato, disse para minha mãe que eu ia voltar morta. E eu voltei morta. Eu morri para o mundo naquele dia e eu nasci para Cristo. E eu voltei abraçada com a Bíblia, em lágrimas, em choro. E eles não acreditaram, né? Óbvio. Como que a pessoa sai de casa na situação que saiu e volta dizendo que agora é crente? Gente, foi um encontro que eu tive com o Senhor. Eu me apaixonei por Jesus, assim, de uma forma que eu não podia imaginar mais a minha vida sem Ele. Tanto é que eu não consegui mais fazer o que eu fazia. Eu não conseguia mais usar droga, eu não conseguia mais vender, eu não conseguia mais ir para a balada, eu não conseguia. Eu só queria saber de estar com Jesus. Então, a minha família me colocou para fora de casa, justamente porque eu havia dado muitos prejuízos para a família e eles não queriam acreditar que aquela pessoa que saiu de casa louca, drogada, estava agora dizendo que era uma outra pessoa. E eles usavam o termo, pau que nasce torto, morre torto. E eu sempre digo, né, tem que encontrar com o marceneiro Jesus, perfeito. Jesus é perfeito, a obra dele é perfeita. Mas eu não me converti totalmente ali. Porque eu parei de usar droga, eu parei de ir para balada, eu cortei o vínculo com os comparsas, os amigos, mas eu ainda tinha muitos problemas emocionais. E aqui nessa conferência que eu vim para Málaga, eu quero tratar muito sobre isso. Porque nós temos pessoas que exercem muitas funções, têm muitos cargos, mas emocionalmente são pessoas que não foram tratadas. Pessoas que usam do cargo, se escondem atrás da posição, mas são pessoas feridas. Pessoas feridas ferem. E a dor que eu não transformo, eu transmito. Então, eu falo com propriedade, porque foi a área que eu mais trabalhei na minha vida. Porque uma coisa é a pessoa sair do Egito, outra coisa é o Egito sair da pessoa. Uma coisa é a pessoa ser liberta, outra coisa é a pessoa ser livre. O povo saiu do Egito, mas o povo não estava livre. Eles foram libertos fisicamente, mas mentalmente eles continuavam como escravos. E eu fiquei anos da minha vida como escrava. Escrava do que, Luciene? Escrava do ressentimento de um pai que me abandonou. E eu conheci aos 18 anos dentro de um presídio. Eu estava escrava desse abandono, escrava da rejeição. Eu era escrava da dor, do abuso, que eu fui abusada quando eu era pequena. Eu tinha muitas correntes que ainda me prendiam. E até eu entender que eu precisava não apenas ser liberta, mas ser livre, foi um processo, uma jornada. Então eu digo para vocês que eu tive encontros com Jesus. Meu primeiro foi esse. Ele me tirou do Egito. E nessa jornada com Jesus eu tomei decisões erradas. Por quê? Porque eu vim para Jesus com filhos, sem pais. Eu tive que assumir uma responsabilidade que até então eu não tinha. Porque quando eu fui presa, eu estava com os meus filhos no carro. E a minha mãe, ela ficou com as crianças. Então, minha mãe criou os meus filhos. Eu não sabia o que era ser mãe. Eu não tinha responsabilidade da minha própria vida. Então, agora eu tinha que ser responsável. Então, eu tinha tantas feridas, tanta raiva, tanto ódio no meu coração. Então, o único ambiente que eu podia me sentir bem era na igreja. Mas quando eu voltava para casa, eu tinha que lidar comigo. Eu tinha que lidar com a Luciene que não estava tratada, ferida. Porque Deus nos fez um ser tripático. Nós somos tricotômico. Nós somos espírito, alma e mente. Né? A alma, ela é referente à mente. O Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 5,17, acerca do espírito, da alma e do corpo. Então, nós somos um ser que precisa dessas três partes. Desenvolver uma única parte é um problema muito sério.
Porque você pode ser uma pessoa espiritualmente muito usada por Deus e emocionalmente uma pessoa fracassada, porque você não consegue lidar com os seus traumas. E eu não conseguia lidar com os meus traumas. Então, eu agredi os meus filhos, eu era uma pessoa muito difícil de lidar, meus relacionamentos eram tóxicos, eu me conectava com pessoas que traía, decepcionava, frustrava, e eu não entendia que eu era um receptor. Eu estava atraindo para a minha vida aquilo que eu não tinha tratado. Um processo, gente, um processo. E sabe como foi que eu encontrei com Jesus? Nesse meu segundo encontro? Quando eu estava prestes a perder meu marido. Porque, então, agora nessa jornada com Jesus, eu queria casar, queria ter uma família, mas eu tinha problemas seríssimos. Porque eu vim de uma família que as mulheres mandavam nos homens. Eu cresci em um lar onde as mulheres eram os homens do relacionamento. Então, nenhum relacionamento dá certo. Como é que a mulher vai ser o homem da casa? O homem é o homem da casa, a mulher é a mulher da casa. Então, eu tinha muitos problemas. Então, eu batia de frente, eu era o homem, eu que pagava, eu que construía, eu que fazia. E aqui você fica quieto, aqui você não fala. Então, eu estou fazendo o que aqui? Você não está fazendo nada, você simplesmente está aí. Mas quem faz tudo sou eu. E eu comecei a ter muitos problemas. E aí, eu lidei com meu marido dizendo para mim, eu vou te largar. Não, não dá. Não tem condição. Você não sabe essa mulher. E eu dizia, eu não sei porque eu aprendi assim. Então, eu mostro para as pessoas que a nossa mente, você não vive o que você quer, você vive o que a sua mente te ensinou. Você é condicionado às suas crenças, ao que você aprendeu na sua vida. Seus pais te ensinaram, as pessoas que te criaram te ensinaram. E eu aprendi dentro de um lar que as mulheres mandavam nos maridos. Eu vi a minha avó com 70 e poucos anos batendo no meu avô, de bengala, porque ela mandava nele. E agora eu queria mandar no marido. E ali eu vi que eu ia ficar sozinha de novo. Gente, eu tinha um problema tão sério com o negócio de abandono, que quando ele disse para mim, ele estava indo para a faculdade, eu não quero mais você, aquilo foi para arrebentar com a minha vida. E eu me vi literalmente sozinha de novo. E eu comecei a chorar e dizer para Deus, eu não sei lidar com isso. Eu não sei o que ele quer de mim. Eu não entendo, não compreendo. E eu conheci uma pessoa incrível, um grande psiquiatra, psicólogo, que me mostrou que eu precisava tratar minhas emoções. E eu comecei essa jornada. Foi ali que eu tive um encontro muito profundo com Jesus. Porque eu tive que lidar comigo mesma. Aquela mulher cheia de feridas, que espiritualmente estava sendo levantada por Deus no ministério, pregadora, o dom da palavra, da instrução. Eu direciono pessoas. Os conselhos funcionavam para muita gente, mas não funcionava para mim mesma. E ali o Senhor começou essa obra incrível, incrível na minha vida. E eu me lembro que em um dos processos de fúria, de raiva, eu quebrava a casa, eu jogava os pratos, porque eu queria que ele fizesse o que eu queria que ele fizesse. Se não fosse do meu jeito, a minha forma de lidar com aquilo que eu não aceitava era gritando, brigando. Porque, lembra, eu vim de um lar assim, eu aprendi assim. Então, conscientemente, você não quer agir assim, mas você não age pelo seu consciente, você faz pelo seu subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é o seu registro de memórias. Até os 7 anos, a criança absorve tudo. E depois, ela mostra tudo que ela aprendeu. Então, tudo que eu aprendi, no momento de pressão, eu revelava. Agressão, gritos, xingos, uma pessoa totalmente desequilibrada. E aí eu comecei a entender que não bastava eu ser uma pessoa espiritualmente elevada, vivendo chamado. Eu precisava ser tratada nas minhas emoções, porque problemas seríssimos eu estava trazendo e repetindo nos meus filhos. Hoje eu tenho uma filha de 31 anos, uma filha de 28, um filho de 26, um filho de 14, um filho de 7 anos. Uma família incrível que Deus me deu para a glória do nome dele. Mas não foi do dia para a noite, gente. Tem 26 anos essa história que eu estou contando para vocês. Desde a minha conversão até aqui, até eu chegar aqui, são 26 anos. Então, foram muitos processos. E a minha geração ela é muito resistente ao processo. Por não querer o processo, a gente acaba pegando caminhos, atalhos, que nos levam para longe. Abraão teve que voltar, refazer alguns caminhos, porque ele pegou atalhos.
O Egito foi o lugar da sua falta de confiança. Ele desceu para o Egito por causa da fome, da crise. E quando nós lidamos com a pressão, quando nós lidamos com aquilo que não está no nosso script, né? Nós não planejamos, quando algo fora do planejado acontece, é que nós revelamos o que está dentro de nós. Deus permite esses momentos para que a gente possa tratar. Porque para o próximo nível que Deus quer nos levar, a gente não pode ir com feridas, com a mentalidade antiga. Nós precisamos tirar o velho para o novo chegar. Para que Deus possa nos levar a um próximo nível, nós precisamos abrir mão das coisas que ficaram para trás. Nós precisamos entender que, para seguir adiante, nós temos que estar 100% comprometido com o que Deus quer fazer aqui, agora. E não ficar preso no antigo, no passado. Sabe que o nosso maior desafio hoje, eu posso falar para vocês porque eu lido com pessoas todos os dias. E eu falo isso com propriedade. O nosso maior desafio hoje romper com esse padrão antigo. Porque o que você aprendeu funcionou por um certo tempo. Só que para o próximo nível que Deus quer te levar não serve mais. E você vai precisar de um novo nível de mentalidade. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a minha mente, ela era muito fechada. Eu vim de uma família que não se ouve conselho, né? Você para conversar, as mulheres, as pessoas da minha casa sabem tudo. Nós viemos dessa geração, desse tipo de criação. Não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Eu não ouço conselho. Eu não quero que você me explique nada, porque eu sei tudo. Sabe aquela pessoa que sabe um pouquinho de cada coisa, mas a vida dela é uma bagunça, é uma anarquia? Ela dá um passo para frente e 3 passos para trás, porque ela não entendeu que o que ela sabe trouxe ela até aqui. Mas para o próximo nível que Deus quer levar ela precisa de um novo nível de mentalidade, de conhecimento, de instrução. E por essa resistência que a gente enfrenta dentro de nós hoje, a gente se sabota. A gente acaba que não rompe, não vai. Eu sei, gente, porque eu vivi anos da minha vida dando voltas em volta da mesma montanha. E eu dizia para Deus, Senhor, mas eu já passei por isso, por que eu estou passando por isso de novo? Porque você não aprendeu a lição. Eu saí do mundo, eu saí das drogas, o Senhor me arrancou com um braço forte da mão da morte, né, que eu estava sentenciada à morte, eu não podia ter o nome limpo pela vida que eu vivi, pela forma como a minha vida se conduziu até eu chegar aos meus 18 anos, eu não podia ser nada, não podia ser ninguém. Então, Deus me deu um nome, Deus me deu uma nova vida, Deus me deu sentido para a vida, porque nem isso eu tinha. E Ele me mostrou que a fonte de tudo que eu preciso é Ele. Não é lugar, não é cadeira, não é posição, não é viagem, não é país. É o Senhor. Tudo que eu preciso está nele. Ele é tudo que eu preciso. Tudo que você precisa é Deus. Talvez você está achando que se você mudar de emprego, a sua vida melhora. Até pode melhorar, mas ela não vai ser abundante. Uma vida abundante não tem a ver com coisas, com pessoas. Tem a ver com quem você se torna em Deus. Nós precisamos parar de viver na aliança e começar a ter um relacionamento com Deus. A gente começa pela religião, passa pela aliança, mas a gente precisa desenvolver esse relacionamento, porque Jesus não é religião, gente. Jesus é relacionamento. Ele nos revelou o Pai. Então, enquanto você ficar, porque eu frequento igreja, porque eu tenho pastor, isso é muito importante, mas é insuficiente se você não entender que o que você é lá na igreja, o que você é no seu talento, o que você é no seu dom, o que você é diante das pessoas, a sua funcionalidade, não pode substituir o seu relacionamento íntimo com Deus. Como eu lhe falei, eu vi os seus testemunhos, né, há muito tempo, e eu posso dizer que fundamentou muito, não só da minha fé, mas da fé de muitas pessoas. Eu digo que o testemunho é um pouco do maná. Salmos diz que eu contarei e cantarei as obras do Senhor. Então, tudo que o Senhor fizer na nossa vida é válido para edificar. E a nossa fé vem por ouvir, não somente a palavra de Deus, mas também tudo aquilo que Deus faz na vida do homem. Eu quero fazer aqui uma outra retrospectiva dentro do seu testemunho. Há algo que eu nunca esqueci, missionário. Isso marcou, assim, quando eu penso missionária Luciene Viana, é um dos detalhes que vem à minha mente. Que houve uma situação da galinha, dos ovos. Eu acho isso tão tremendo. A senhora poderia contar essa parte aqui pra gente? Sim, eu morei... Porque, como eu disse, minha família me colocou para fora. Era impossível eles acreditarem que aquela pessoa que saiu daquela forma voltou outra. Então, foi um problema.
E eles me colocaram para fora de casa. Você não fica aqui mais nem um minuto. E me jogaram na rua. E a pessoa, uma determinada senhora, me viu naquela situação e disse assim: você não foi a moça que entregou a vida para Jesus agora no culto? Eu falei: fui. Ela disse: não posso largar você na rua. Só que meu marido não é crente. Não posso levar você para minha casa. Mas eu tenho uma granja. E ela me levou para morar no fundo da granja. E ali eu passei um processo de comer 94 dias ovos. Tanto é que eu fiquei com problemas com ovos muito tempo. Porque tudo que eu podia comer era ovos. Então, a igreja que eu me converti, uma igreja com muitos empresários, uma igreja gigante, mas ninguém me dava uma cesta básica. E eu fui pedir a cesta básica para o pessoal da igreja, eles me disseram: olha, tem que falar com uma outra pessoa, e me encaminharam para outra, e até que eu acabei me desgastando de tanto ficar expondo a minha situação, que eu preferi não falar mais. Ninguém me deu a cesta básica. E eu continuei na prova do ovo. Era ovo de manhã, ovo à tarde, ovo à noite. Eu não entendia que era Deus. E eu fui por uma quarta-feira da consagração falar com Deus. Quando eu estava no mundo, eu tinha o que comer. Agora eu só como ovo. E eu contando para Deus na minha oração. Eu como tanto ovo que eu não tenho mais paciência nem de fritar. Ó, é gemada, é ovo cozido, é ovo frito, é ovo mexido. E agora eu tô comendo ovo cru, porque só tem ovo. Então eu quebro o ovo e já engulo cru logo, para não morrer de fome. E o Senhor Deus usou uma pessoa lá no culto. Enquanto eu estava ali orando, ela botou a mão no meu ombro e falou: tem uma coisa para vocês de comer no meu carro. Eu terminei a oração e fui correndo pro carro dela, esperando que ela fosse me dar uma cesta básica. E ela abriu o carro e me deu uma bandeja de ovo. Quando ela me deu a bandeja de ovo, ali eu entendi. Quando Deus quer provar uma pessoa, você pode conhecer gente rica, você pode congregar no meio de empresários, você pode ter parente rico na sua casa. Ninguém vai te ver. Porque é Deus e você. Ali eu vi que era um processo divino. E eu comecei a passar muito mal. E uma tia que na época estava estudando para ser enfermeira, ela me viu de manhã e falou assim: Luciene, você está meio amarelada, meio verde, você pode estar com hepatite. E ela me deu um encaminhamento para ir no médico do SUS. E eu fui, passei o dia fazendo exame. Faz exame de sangue, não deu certo, faz outro. No final do dia vem um médico, ele estava saindo do refeitório com um palito na boca, olhou para mim e falou: falta você atender você, né? Peraí. Entrou para uma sala e demorou uns minutos e voltou e falou: não, o seu problema é o seguinte, que se você não parar de comer ovo, você vai morrer. Você tem que parar de comer ovo. E não me virou as costas e saiu. Largou os papéis em cima da mesa e saiu da sala. Eu peguei os papéis na mão e fui embora para casa chorando, dizendo: Deus, a situação agora não é questão de comida. É que se eu não parar de comer isso, eu vou morrer. E o Senhor falou comigo: Luciene, hoje eu estou curando o seu fígado para você continuar comendo ovo, porque a prova não acabou ainda. Simplesmente assim. E eu fiquei mais uns dias comendo ovo. A minha situação virou, Jesus começou a cumprir a promessa na minha vida, eu já fui para 30 países pregar o evangelho, já viajo bastante, já não tanto mais, porque eu dou cursos, mas todo final de semana eu estou em algum lugar, como hoje eu estou aqui para atender essa conferência incrível aqui em Málaga. E eu estava na esteira para poder pegar a mala e uma pessoa ria para mim. E ele veio até mim e disse: sabe por que eu deixei você comer 94 dias ovos? E ele me disse. Ali foi Deus. O Deus me colocou na prova, o Deus que passou comigo nela, ele me aprovou na prova. Ele falou: porque o que a droga comeu no seu cérebro? Porque, gente, eu não era viciada. Eu vendia droga, eu não era viciada. Só que quando eu me sentia num estado assim de vazio muito grande, eu consumia toda a droga assim para poder acabar, para morrer. O nível de droga e de bebida alcoólica que eu consumia não era sempre, mas quando eu fazia para acabar com a vida. E dessas vezes eu ficava tão fora de mim que eu saía de um lugar e acordava 3 dias em outro lugar, sem saber nem como que eu fui parar lá. E às vezes a pessoa falava pra mim: você passou lá não sei aonde, pegou o carro. Eu peguei o carro. Você dirigiu. Eu dirigi.
totalmente fora de mim. 3 dias eu ficava fora de mim, no meu corpo. Eu fazia todas aquelas coisas que as pessoas diziam, mas eu não tinha qualquer consciência. Não lembrava de nada. Eu acordava em outros lugares. Então, quando eu consumia droga, eu, de fato, era para matar, era para morrer. E aí o Senhor usou aquele homem para dizer para mim. Porque o que a droga comeu no seu cérebro, áreas do seu cérebro, eu usei o ovo para restituir. Porque o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro melhor alimento do mundo é o leite materno. E o segundo é o ovo. Viu que Deus perfeito? Ele usou o ovo para restituir esse cérebro que eu tenho hoje, né? Essa cabeça. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Me lembrei de outra coisa aqui, vou explorar a missionária mais um pouquinho. Tem também o perfume. Conta um pouquinho, porque eu me lembro da pasta de dente que a missionária usava, se não me engano, em lugar de transpirante. Eu assisti de verdade, missionária. Estou dando detalhe de quem me assistiu. Eu assisti várias vezes, me edificou em tempos muito difíceis. E ela usava pasta de dente. Exatamente. Gente, eu já falei assim para Deus, se o Senhor fez na vida delas, vai fazer na minha também. Por isso que o testemunho é de Deus. Prova. Minha mãe fala que eu sou PhD em prova. Agora eu estou passando por alguma situação. Mãe, agora eu não posso falar, porque depois ela me liga e fala, e aí, resolveu? Eu falo, como que a senhora tem tanta certeza que eu resolvi? Ah, porque você é PhD em prova. Você é aquela que, quando Deus quer provar, porque Ele tem uma coisa muito boa para fazer. Nesse inteirinho dessa situação de ser rejeitada pela família e ninguém acreditar, eu não tinha desodorante, eu não tinha emprego, gente, ninguém queria me dar emprego. Eu batia nas portas, eu dizia, deixa eu lavar a sua louça, você me dá um arroz. A sua janela está precisando lavar, eu vou lavar aqui a sua frente, eu vou cortar a sua grama, você me dá um trocado. Não, eu não quero você na minha porta, porque todo mundo conhecia a história, minha família mora há mais de 60 anos no mesmo lugar. Então ninguém queria me dar emprego, eu não tinha possibilidade de nada. Então eu tinha 3 cultos, porque a minha vida era ficar enfiada dentro da igreja. O processo que Deus queria que eu passasse para que eu pudesse me firmar. Tá? Porque eu não estou fazendo apologia a você ficar enfiada dentro da igreja, pelo amor de Deus. Porque tem gente que larga a família, larga tudo para ficar dentro da igreja, sendo que foi Deus que mandou. A gente tem que ter bom senso. Mas nesse período, sozinha com os meus filhos, meu refúgio sempre foi a casa do Senhor. Então eu ia para a igreja e vivia na igreja. E quando eu tinha 3 cultos, eu não tinha roupa bonita para usar, gente. Eu tinha uma única saia. Porque eu vim do mundo. Minha roupa era... Não era roupa, né? Era pedaço de pano. Eu andava nua. E agora, com Jesus, eu tinha uma única saia. Não tinha roupa. Não tinha ninguém por mim. E era Deus que eu precisava passar por todo esse processo. As pessoas falam, ninguém me ajuda. Eu falo, porque Deus quer te levar a um processo de romper de dependência. Amém. Você precisa amadurecer. É um processo. É necessário. Amém. Não tem ninguém por mim. Glória a Deus. Você tem Jesus. E eu falo com propriedade, gente. Porque com uma única saia, 3 meses, eu tinha 3 cultos, eu lavava a saia, torcia na toalha, e quando dava tempo, eu ia com ela pingando mesmo. Eu dizia, eu não vou perder o culto, porque a saia tá molhada. Às vezes as pessoas chegaram e me diziam assim, olha, você pegou chuva? Porque eu vinha andando e vinha pingando. Parava. Mas choveu? Eu não vi chover? Eu dizia, não, isso aqui é outro negócio. Era a saia lavada, porque eu tinha que usar ela. E eu não tinha desodorante. Eu passava pasta de dente, que minha mãe sempre fez o pouco que ela podia, mas mamãe sempre não querendo acreditar, mas ela dizia, vai que é verdade, né? Então, ó, isso aqui sobrou da cesta básica, pega essa pasta de dente. Ela sempre me deu essa pasta de dente e sabonete. Pasta de dente e sabonete, gente, nunca faltou. Mamãe sempre deu. E aí eu não tinha desodorante. Eu usava o sabonete para tomar banho e pegava a pasta de dente e passava debaixo das axilas. E aí eu conheci uma pessoa num relacionamento que eu tive fora da direção de Deus, que era perfumista, e através dele nós montamos um projeto com perfumes. E aí a gente colocou nome nos perfumes, né? Os nomes eram proposital mesmo. Eu lembro até do Laimake, que quer dizer pega ele. E eu dizia para as pessoas, né, fazendo propaganda, isso aqui se você passar no meu marido, você vai falar, pega ele, Jesus. Fazendo uma forma de propaganda. E eu fiquei um bom tempo vendendo perfumes. Mas a vida vai virando, gente. E eu acho isso incrível. Porque a vida é feita por fases. Uhum. Deus nos dá fases. Exatamente. E tem pessoas que ficam chorando pela fase que quebrou, que faliu. Eu quebrei 5 vezes e fali 2. Por quê? Porque eu ficava chorando por aquilo que Deus dizia, encerrou.
Ó, fechou. Eu dizia, não, porque eu estava apegada. Eu não quero. Eu quero continuar aqui. O senhor me dizia, Luciene, eu quero levar você para outros níveis. E eu ficava, não, eu ficava agarrada. Então, com isso, eu ia parar lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço, o senhor me dizia, você foi parar aí, porque eu já te disse para você sair faz tempo. Você continua insistindo naquilo que eu já encerrei na sua vida. Então, hoje eu não sou apegada. Se o senhor falar comigo, Luciene, vai, eu vou com a roupa do corpo. Eu não tenho problema mais. Porque os processos nos amadurecem. Então, o perfume foi incrível. Foi uma fase muito boa da minha vida. Mas passou, tá, gente? Não vendo mais perfumes. Glória a Deus, fases. Deus é um Deus, eu gosto muito, missionária, quando leio ali a história de Abraão, a história também de Isaac e Rebeca. E a gente vê quando Deus fala o tempo determinado. Quando Deus manda o anjo ali para Sara, né? Para Abraão e diz no tempo determinado, ou seja, tudo há um tempo, como diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus, e isso das estações é tão real nas nossas vidas. Você percebeu que Eclesiastes 3 fala 32 vezes sobre o tempo? 32 vezes. Gente, uma palavra para se repetir tantas vezes num único capítulo é Deus querendo nos ensinar, aprenda com o tempo. Porque tempo não limita Deus. Tempo é criação de Deus. Para Deus, o ontem, o hoje, o amanhã é a mesma coisa. Ele é eterno. Mas ele deu tempo para nós. Para a gente poder amadurecer, crescer. Olha como Deus é lindo. Ele diz que o justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Isso fala de processo. Isso fala de tempo que Deus nos dá. Deus não está chateado com você porque você não amadureceu ainda. Deus não fica chateado com isso porque ele criou tempo para isso. Mas sabe o que deixa Deus triste? É quando você não entende o tempo dele. Ele vai te dando tempo e você vai postergando, você vai procrastinando. Isso deixa o Espírito Santo triste. Porque Deus quer que a gente aprenda a ler o tempo. Qual é o tempo que você está hoje? Se você não entender esse tempo, você pode atrasar ou querer antecipar. E eu digo para as pessoas, não se preocupa com a velocidade. Se preocupe em estar na direção correta. Porque se você estiver na direção correta, você não vai se perder. Tempo é isso. O melhor lugar para se estar é no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Exato. Tempo. E não adianta viver as estações fora de época. Agora aqui a gente já está entrando em verão, no Brasil quase inverno. Então eu não posso viver com roupa de calor em tempo de frio, nem com roupa de frio em tempo de verão. Então tem um tempo de verdade determinado. E eu tenho que viver no tempo determinado de acordo com a estação que me corresponde, ou então eu não vou viver esse propósito. Isso aí. Incrível, né? É isso. Missionária Luciene Viana, no Pod Cristão, Málaga, Espanha. E diante de tudo isso que ela falou, sobre como Deus restaurou a sua vida, como Deus lhe deu uma identidade definida, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso Pod Cristão. Uma honra, missionária, ter a senhora aqui conosco. E vai aí, né, acontecer o Mulheres Forte aqui em Málaga. Provavelmente quando você vê aqui o vídeo da missionária já haverá ocorrido o Mulheres Forte, mas vai ter aí episódio, alguma coisa também na internet, né? Sim. Missionária, que vocês podem aí estar seguindo. E antes de terminar, a gente não pode sair daqui do estúdio sem a oração. Ela vai estar aqui intercedendo por vocês, vai estar orando, então não perca esse momento. Já vai aí mandando esse vídeo da missionária para todos aí os seus contatos, grupo de família, coloca sim aí no grupo da família, no grupo da igreja, porque vai ser bênção. A missionária vai estar orando aqui para terminar esse momento. Sim, gente, foi uma alegria poder estar aqui com vocês nesse trabalho tão lindo, que Deus continue te abençoando com toda a sorte de bênção, toda a sua equipe. Muito obrigado por me receber com tanta alegria, com esse café sensacional. E eu quero orar por você que está em casa, talvez no trabalho, no carro, onde você estiver agora. Se você puder, encurvar a sua cabeça, se ligar no céu agora. E antes de fazer essa oração, eu quero dizer a você para me acompanhar na rede social. Minha rede social é para edificação. Eu não coloco nada que não seja... Muito raramente eu coloco alguma coisa pessoal. As minhas redes sociais são exatamente para poder direcionar pessoas, auxiliar pessoas. Deus me chamou para isso. E o nível de cura, de tratamento de Deus na minha vida é justamente para isso. Para que eu possa chegar ao máximo de pessoas que eu puder. Hoje eu tenho cursos, eu tenho o MP, o Método Protos,
que é para desenvolvimento pessoal e espiritual. Eu tenho o LVI, é um curso para liderança, porque ninguém consegue liderar ninguém se não aprender a liderar a si mesmo. E o PVA, Prosperidade Vem do Alto. Esse curso é incrível, gente, que é para ensinar vocês sobre dinheiro, finanças. A gente sair desse modo de escassez, porque Jesus veio para nos dar vida e vida e abundância. Não tem a ver com dinheiro, tá bom? É mais do que dinheiro, porque dinheiro não é resultado, dinheiro é resposta. Eu quero que você aprenda o que a Bíblia fala, porque nós somos tão ignorantes no tocante a planejamento, a desenvolver uma mente de abundância, e a gente vive só correndo para apagar incêndios, e a vida não vira. E eu quero muito que você saiba que a Bíblia fala sobre isso, ok? Vamos orar. Pai, nesse momento eu quero unir a minha oração com a oração desta pessoa que está me vendo, me ouvindo agora. E onde chegar, Senhor, esse clamor, que o Senhor Deus abra os céus dos céus, é o nosso pedido a Ti. Talvez essa pessoa está acamada num leito de dor, talvez essa pessoa está passando por um problema seríssimo, financeiro, espiritual. Talvez essa pessoa, Senhor, está tão longe, Senhor, tão longe de Ti, pelos caminhos errados que ela tomou, e ela não sabe como voltar. Mas como filho pródigo, eu sei que o Senhor Deus vai fazer essa pessoa cair em si. E eu quero te pedir, Senhor, unir na minha oração o coração de todos que estão aqui agora, a favor desta vida que nos ouve. Talvez essa pessoa, Senhor, está passando pelo fracasso, está passando pela frustração, pela decepção, e ela está tão triste, Pai, a ponto de estar lidando com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças psicossomáticas que estão tomando a mente de tanta gente. Senhor, eu quero unir a minha oração e declarar nesse momento, Pai, que não importa o estado dessa pessoa, a Tua mão é mais poderosa para entrar e salvar. Quebra as correntes, as cadeias, Senhor. Atrapalha, Pai, os planos do inimigo. Tudo que ele tem armado contra essa família seja destruído. Talvez essa mãe que clama pelo seu filho que está viciado. Talvez essa mulher que clama pelo seu marido. Esse marido que clama pela sua família. Esse homem, Senhor, que pede, Pai, por uma porta de emprego. Pessoas que estão agora necessitadas de uma intervenção do Senhor. Nós unimos a nossa oração, Senhor, para que haja o movimento da nuvem. Como o Senhor Deus colocou a nuvem para guardar e direcionar o Teu povo, direciona essa pessoa agora, Senhor. Toca nela do alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, quebra agora todas as cadeias e correntes, Pai, que aprisiona essa pessoa. Não permita ela ficar presa no passado, na dor. Não deixa, Senhor, essa pessoa ficar mais nem um minuto acorrentada pelo Egito ou por tudo aquilo que ela viveu. Mas abre, Senhor, efatá, abra completamente os céus dos céus e resgata essa pessoa com o Teu braço forte. Senhor, como Abraão, Pai, que desceu para livrar Ló. Ló já não fazia mais parte do propósito, mas Abraão desceu para ajudá-lo. Nós unimos a nossa oração agora e clamamos pela ajuda do Senhor, pela intervenção do Senhor. Pai, restaura esta vida, porque muitas vezes nós queremos a restauração da situação, mas o Senhor quer restaurar a nós, para que nós venhamos aprender a restaurar a nossa própria situação. Mais do que resolver problemas, o Senhor quer me ensinar a resolver os meus próprios problemas. Então o Senhor resolve a mim e eu resolvida resolvo os meus próprios problemas. Eleva-nos, ó Deus, na nossa mentalidade, renova, haja uma metanoia, não nos deixa aprisionados, Pai, no sistema, não nos deixa, Senhor, aprisionados, Pai, em uma mente condicionada de erros. Nós não queremos repetir o passado, não queremos repetir o erro dos nossos pais, não queremos repetir os erros dos nossos antepassados, queremos construir uma história nova, porque o Senhor é o Deus de novidade. A Tua palavra diz: não vos lembrei das coisas passadas, não considerai as antigas, eis que faço coisa nova. O Senhor é o Deus de novidade. Onde chegar, Senhor, agora esta oração, destrava essa pessoa, Pai, para que ela possa avançar, autoriza ela, Senhor, a dar passos, ó Deus, ao novo que o Senhor tem para ela. Desprenda ela de tudo que é antigo, da mente antiga, dos padrões antigos, dos hábitos antigos, para que ela possa consolidar a sua identidade na nova versão que o Senhor tem para ela. Ergue, vai, Job, acalaparaçai, como o apóstolo Paulo, que foi transformado pelo Teu Espírito, que assim haja, Senhor, Pai, um confronto agora, que a realidade, Pai, venha colide, Senhor, colide agora, Senhor, com a realidade dessa pessoa, Pai, com a promessa que ela carrega. Abre, Senhor,
Senhor, os caminhos. Abre, Senhor, as portas. Eu quero declarar, Senhor, uma novidade do Senhor para cada vida. Pai, que o teu Espírito renove essa pessoa agora. Onde ela estiver, Senhor, toca nela agora. Do alto da cabeça à planta dos pés, receba a saúde agora. Recebe renovo agora. Recebe batismo com o Espírito Santo agora. Seja cheia do Espírito Santo. Recebe agora novas línguas. Recebe. Recebe renovo agora. Todo cansaço físico, todo cansaço mental, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Recebe agora graça, poder, intimidade, ousadia. Lebe calavandobia sérgia, alarga varabacalabaravasúria, autoridade, domínio, ousadia do Senhor sobre essa vida. Eu declaro agora, Senhor, que abra, Senhor, os caminhos, abra as portas. A tua palavra diz que nós somos pregadores das boas novas, e aquele que professa o caminho, aquele que fala das boas novas. Isaías disse no capítulo 52 que com bom são e suave os pés daquele que sobe os montes para pronunciar as boas novas. O teu Deus reina. Nós estamos debaixo do domínio do governo de Deus e nós testemunharemos da grandeza do teu nome. Nós testemunharemos do que o Senhor Deus nos entregou. E aonde chegar esta oração, Pai? Portas de emprego, renovo, prosperidade, mudança de nível, cura, restauração e fervor espiritual. Eu declaro renovo e eu profetizo, Pai, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja repousado sobre cada vida. É a minha oração, em concordância com todos que estão comigo aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias, amém. Seja abençoado com essa oração fervorosa e poderosa na presença do Senhor, da serva dele, missionária Luciene Viana. Missionária, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quero agradecer também aqui a missionária Andréia Santos, ela está aqui no nosso estúdio. Ela foi, assim, o canal que Deus usou para que a missionária Luciene Viana estivesse aqui. Que Deus te abençoe. Missionária Andréia Santos, de Portugal, brasileira que mora em Portugal, amiga da missionária Luciene Viana. E foi ali a ponte que Deus usou. Nós somos gratos pela vida dela. Aqui a fotógrafa também da missionária, que está aqui, amiga da missionária que vai pregar, né? Nós agradecemos. Missionária Gisele, do Brasil, que está aqui, a sua filha, não é verdade? Sim. Que está aqui fotografando. Kailane, uma linda jovem aqui, sim, trabalhando para o Senhor, que Deus abençoe grandemente. Laila, que está aqui conosco, que faz parte da nossa equipe Pod Cristão. A tia do e café. A nossa amada irmã na fé, Guadalupe Lopes Souza, a espanhola que ganhamos para Jesus. Que bênção. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa, entrar de certa forma na sua vida, para espalhar um pouquinho mais da fé e da palavra do Senhor. Você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente aí, que Deus te abençoe. Fique na paz. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode